Abra sua Bíblia. No livro de 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos meditar por alguns minutos. A continuidade dessa mensagem será na quarta-feira. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Aqui nos conta uma história bem interessante. E durante esse tempo, não sei aqui vocês, mas durante esse tempo que eu tenho estado no Evangelho e andado por muitos lugares, eu tenho visto coisas parecidas com esta aqui que aconteceu com este homem. Do versículo 1 ao versículo 18. 19, 1 Reis, abriram? Então nos diz a palavra. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o teu caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Israel, rei da Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profetas em teu lugar. Quem escapar à espada de Israel, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000 dos joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que história, né? Já tinha lido isso. Elias passando por esse momento difícil na vida dele, não é? Há uns 7 meses atrás,
eu recebi um telefonema em casa e atendi, não era uma boa notícia, que um primo meu tinha partido, tinha morrido, não crente. E eu tive que sair, eu estava em casa, não estava na aldeia, estava em casa com a família. E quando eu soube da notícia, eu cheguei lá, fui dar os pêsames para minha tia, o tio já é morto, só tios e os irmãos. Eu passei a pensar naquilo enquanto eu estava viajando, que ele morreu de uma forma muito triste. Ele tirou a vida dele. E eu fiquei lá por duas situações, uma com uma pessoa que não era parente e agora uma coisa bem próxima da minha família. Bem próxima não, da minha família. E eu fiquei a pensar e imaginar o que pode, por que essas coisas acontecem. Eu já vi isso acontecendo entre os índios também, acontece muito isso. E eu fiquei pensando, e buscando se tinha algo parecido na Bíblia. E lembrei dessa passagem de Elias, que ele não chegou a essa situação, mas quase. E fiquei a pensar, o que tem a ver isso conosco, o que tem a ver isso com o mundo? Hoje nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão andando tristes, cabisbaixas e com seus problemas pessoais, às vezes problemas espirituais, às vezes problema orgânico, natural mesmo de si. Sei que tem muitas pessoas que não estão aqui, mas muitas, não digo daqui, mas muitas pessoas não estão em uma igreja hoje, mas estão em seus quartos, isoladas, trancadas, chorando sem parar, não há medicação que dê efeito, e elas estão vivendo esta situação, vivendo esta vida. E é muito preocupante. E o que eu quero trazer para você nesta noite é este exemplo deste homem aqui, que foi um homem corajoso. Foi um homem corajoso, um homem que dissipou uns profetas, 450 profetas, derribou os altares dos falsos profetas, e ele teve vigor para correr cerca de 25 quilômetros na frente de um carro da época que era o mais veloz. Ele correu, mas chegou um momento que ele se sentia fraco, ele se sentia impotente, ele não se sentia bem e falou com Deus. Essa passagem que está aqui, que eu terminei de ler, o capítulo 19. Eu queria tratar nesta noite sobre o homem numa caverna. O homem na caverna. O homem na caverna. Aqui a gente pode perceber que Elias, ele estava em uma situação bem difícil. Ele clama, ele pede a Deus para que Deus esteja mudando toda a sua situação. Ele soube que esta mulher, que era uma mulher, queria matá-lo. Daí desencadeou uma sequência de situações psicológicas na mente de Elias, que ele não queria mais, de jeito nenhum, continuar a viver. Ele não queria continuar a vida, porque ele se sentia ameaçado, porque ele estava passando por esse problema. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes a situação da caverna, quando o homem e uma mulher se sentem na caverna, muitas vezes é por uma situação de uma perca de emprego, ou a separação, o divórcio traz muitas vezes isso, a perca de um vestibular. Às vezes, quando perde um emprego, a pessoa se sente desta forma. Quando as coisas não estão indo bem, muitas vezes a pessoa se sente numa caverna. Quando nos sentimos ameaçados, temos uma atitude parecida com a de Elias. Quando passamos por algumas dificuldades, quando passamos por alguns problemas, nós temos atitudes assim como este homem teve. A gente pode perceber aqui, o versículo 3 diz: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida.
Ele estava preocupado em querer salvar a sua vida. Era uma preocupação material. Levantou-se para salvar a sua vida. E ele começa a já não estar no mesmo estágio que ele estava, no mesmo sentimento que ele estava, na mesma firmeza de vida que ele estava. Diante de uma ameaça, ele começa a ter preocupação pelas coisas da vida. E muitas pessoas hoje, preocupadas pelas coisas da vida, estão deixando que ele fique numa caverna. Ele entre em um estado psicológico para baixo. A gente tem ouvido falar nos noticiários que pessoas, quando perdem algum valor, quando ele investe em alguma aplicação e perde, alguns ricos, eles entram em um estado depressivo, que não conseguem mais ter alegria por esta perca. E você já tem ouvido, talvez alguns deram até cabo às suas próprias vidas. Não é? Alguns já não existem mais. Por quê? A preocupação excessiva com a vida material. Elias era um homem que andava com Deus, um homem que estava na presença de Deus, mas passou por esse momento de dificuldade. Ele esqueceu que o Deus que estava com ele é o Deus que precisa ser buscado em primeiro lugar. Nós temos sempre que colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. A Bíblia nos diz: buscai primeiro o quê? O reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que não é fácil a gente passar por um momento material de escassez, de perca. Não é fácil. Você está bem empregado, você está bem socialmente, você está bem materialmente com a família e, de repente, tudo desaba. Tudo desaba. A tendência humana é entrar numa caverna espiritual. E é muito perigosa essa atitude, porque muitas vezes tem pessoas que entram nessa caverna e eles ficam na caverna e alguns não conseguem sair nunca mais da caverna. Sua vida acaba na caverna. Mas Deus fala para Elias, e aqui a gente vê, quando nos sentimos ameaçados, temos uma atitude parecida com a de Elias, preocupação com a vida, o abandono da comunhão. Elias abandonou a comunhão, foi tão grande, terrível, a pressão psicológica, o medo, que ele deixou a comunhão com Deus e deixou a comunhão com os irmãos. Nos diz o texto aqui claramente. Deus estava procurando por Elias e Elias, Deus sabe que ele é onisciente, onipresente, onipotente, sabia o que Elias estava passando. Mas como aquela história, queria comunhão com ele diariamente, como ele quer conosco, diariamente. Procurava Elias, mas Elias tinha abandonado a comunhão com Deus e com o companheirismo, com o companheiro. O texto 3 nos diz aqui, o versículo 3 diz: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi. Ali deixou o seu moço. A frase do versículo 3 diz: e ali deixou o seu moço. Uma pessoa que estava sempre ajudando, sempre lado a lado com Elias. Ele deixou o seu moço. Geralmente, quando nos sentimos ameaçados, quando estamos passando por alguma dificuldade, a tendência é nos afastar das pessoas. A tendência é ficar sozinho, e a solidão, ela não resolve. A solidão, ela não traz a resolução, a solidão, ela não traz um bom resultado para quem está passando por um momento difícil. E essa solidão é a caverna. Entra na caverna e fica solitário. Quantas pessoas agora, recentemente eu tenho um amigo aqui de São Paulo. Eu cheguei hoje de manhã aqui na igreja, mas viajei de sábado ontem. E passei na Zona Leste, lá ele me pegou no aeroporto, e contando uma história que ele se separou.
Ele se separou, a mulher disse que não queria mais, e ele contou para mim. Eu me preparando para isso, ele contando essa história, né? Eu com a mensagem na mente e ouvindo algo hoje de manhã. E ele disse que não estava se sentindo bem. Eu não preguei, ele é crente, eu não preguei, não falei nada do sermão. Mas eu identifiquei exatamente que ele está dentro, ele está numa caverna, ele está num momento muito difícil da sua vida. Tentou a reconciliação, de forma alguma conseguiu. E ele está vivendo um momento difícil. E quando isso acontece, nós entramos na caverna. Ainda bem que ele está procurando, não está na solidão. Ele me procurou, o que fazer? Eu dei alguns conselhos para ele, orar, pedir a Deus forças e continuar a vida. Continuar a vida. Mas nunca devemos deixar a comunhão. Quando você passar por uma ameaça, por algum problema difícil, psicológico, difícil mesmo, que chega a aparecer uma DP, não se isole, procure as pessoas, venha à igreja, venha ao culto, esteja perto de pessoas que possam lhe ajudar. Geralmente os suicidas, eles estão sozinhos, eles nunca estão perto de pessoas. Quando eles vão praticar o ato, eles estão sozinhos. A solidão é um perigo. Precisamos nos aproximar, precisamos estar no aconchego uns dos outros. Nós vamos ver no decorrer do texto que isso aconteceu, tudo que eu falo aconteceu com Elias. Menos a perca da sua vida, ele mesmo tirava. Mas quando nos sentimos ameaçados, temos uma atitude parecida. Preocupação, como falei, abandono da comunhão. Motivação negativa também. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Nos diz o texto aqui, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Sem perguntar, saindo inteiramente do plano de Deus. Inteiramente da vontade de Deus. Não era para ele ter saído dali. Era para ele estar dentro dos planos. Porque nós que somos crentes, nós que lemos a Bíblia, nós buscamos sempre na Bíblia Sagrada e na oração sabermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu lhe digo mesmo, no seminário que eu me formei, eles incentivavam muito a gente a buscar a vontade de Deus. Aquilo que a gente quer fazer, as decisões sérias da nossa vida. E uma das coisas que eles falavam muito era a questão do casamento. A gente buscar mesmo, não se empolgar apenas com o sentimento, mas orar, ponderar, pensar, repensar, se realmente a pessoa que que você está namorando, se realmente é o seu esposo ou a sua esposa, porque se isso não acontece, mais tarde você pode estar dentro de uma caverna. Elias, ele não buscou a vontade de Deus, ele se foi, buscou o seu próprio caminho. Nós não devemos, no momento difícil, buscar o nosso próprio caminho, mas buscar sempre a Deus. Quando nos sentimos ameaçados, temos uma atitude como Elias. O desinteresse pela vida, versículo 4, aqui é que está a dificuldade mesmo. O desinteresse pela vida. Sabe o que este homem pensou? O que ele pediu para Deus? Diz o versículo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Pediu para si o quê? A morte. Um homem que estava passando por um momento difícil, ele pede para si a morte. Meus irmãos, eu sei o que eu estou falando porque eu já vi com os meus olhos situações, literalmente, nesse versículo que aconteceu. Não que Deus tirou, mas a própria pessoa tirou. E os crentes, os evangélicos, os seguidores da Bíblia Sagrada de Deus, estão sujeitos às mesmas situações. Então a gente precisa ficar atento, o que é um mal que está atingindo o mundo. É o mal da caverna, onde a pessoa está num buraco, está lá no fim do túnel, para ele não existe mais solução, no fundo do poço.
Mas para Deus tem solução para tudo. Teve solução para Elias, terá para as pessoas também. Desinteresse pela vida. Ele pediu para que Deus tirasse a sua vida. Quando a vida perde o sabor, perde o sentido, sempre que nos preocupamos de maneira excessiva com a nossa sobrevivência, quase sempre acabamos perdendo o interesse pela vida. Isso pode nos levar a uma caverna espiritual. O que a caverna simboliza? O que essa caverna simboliza? Um homem numa caverna. O que essa caverna simboliza? Ela simboliza muitas pessoas têm buscado, têm estado em fugas, não é? É a fuga nos vícios, muitas vezes a fuga até na própria religião. Eles fogem do problema, eles não encaram as dificuldades. Eles ficam fugindo como Elias fugiu da dificuldade. Elias fugiu. Mas Deus, ele chama. O que a caverna simboliza? A fuga religiosa. Mania de perseguição. São as pessoas que só veem as sombras inimigas ameaçando, ele sai só palavras de pessoas que estão lhe ameaçando, pessoas que estão lhe perseguindo. Quando a pessoa está na caverna, Elias ficou desta forma: olha, a mulher quer tirar a minha vida. A mulher quer tirar a minha vida. Mas a gente deve buscar sempre ao Senhor e tirar esta mania de perseguição, de ver só ameaças na situação. A caverna simboliza também a autopiedade. As pessoas que só andam dessa maneira. Elias sentia-se um coitado, um perseguido, por isso foi à caverna. Ele se sentia um coitadinho. Já viu aquele tipo de pessoa que quer que a gente sinta mesmo que ela é uma coitada? O Elias estava passando por isso também. Ele se sentia um coitado. Nos momentos difíceis, eu sei que a gente precisa buscar ajuda, mas precisamos estar sempre com o sentimento para frente, não na autopiedade. Não querendo que as pessoas estejam e entrem na sua mesma situação. As pessoas que vão lhe ajudar, elas não vão entrar no mesmo clima seu, ela vai lhe levantar. Ela não vai estar dando a atenção à sua autopiedade, mas vendo a sua dificuldade para lhe levantar. Existem algumas dificuldades que elas são espirituais, tem as outras que são orgânicas que devem ser tratadas com os profissionais, eles estão aí para isso mesmo. Mas tem umas que Deus trata, como tratou com Elias. E a gente precisa perceber o que pode estar acontecendo com a gente e saber se é um tratamento profissional ou um tratamento espiritual. Elias precisou de um tratamento espiritual e Deus tratou. Elias ficou, nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem como ele ficou. O que as lições desse texto nos ensina? O Senhor, o versículo 11 nos diz: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Qual é a lição desse texto? O que ele quer dizer? Ele diz, a lição é sair da caverna. Sai da caverna. Deus não lhe planejou para estar dentro de uma caverna. Deus não lhe planejou para uma depressão. Deus não lhe planejou para uma autopiedade. Deus não lhe planejou para você estar chorando dentro de um quarto trancado, escuro, sem querer ouvir ninguém e ver ninguém. Deus lhe chama e diz, sai da caverna. Eu não sei, você que está aqui hoje, eu não sei a sua situação, a situação de um parente seu, de um ente querido, talvez esteja passando por uma situação. E você precisa ler esse texto com ele e orar, e eu creio que Deus pode mudar a situação. Nossa vocação é para sermos bênção uns pelos outros. Enquanto Elias estava lá na caverna, lá no buraco, no fundo do poço, Deus estava com bons planos sobre a vida dele. Jeremias nos diz, eis que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eis que os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Elias estava desejando a morte. Deus estava desejando que ele fosse. Deus ele nos chama, a nossa vocação é para sermos bênção uns para com os outros. Ele chamou Elias, sai dessa caverna, Elias.
Para quê? Para abençoar Jezael, Jeú e Eliseu. O texto nos diz, nós somos chamados para animar uns aos outros, estarmos animando uns aos outros. A caverna não é o seu lugar. Deus está sobre os nossos inimigos, pois Ele mesmo quem ungiu os reis que destruíram os que ameaçavam Elias. Deus, Ele está sobre os nossos inimigos, sobre essas dificuldades que cada um de nós passa, e cada um de nós já passou ou pode passar por essa dificuldade, mas Deus, Ele está presente, nunca fique sozinho. Podemos nos consolar quando perseguidos, com nossa irmandade espalhada pelo mundo. Como Elias foi perseguido, Pedro fala lá em 1 Pedro 5,19, que a gente deve se alegrar com os que estão sendo perseguidos, né, pelo mundo afora. Então, Deus, Ele nos manda sair desta caverna. Como eu já falei, existem depressões com causas orgânicas que devem ser tratadas por profissionais habilitados. E existem as depressões espirituais que devem também ser tratadas tomando cautela para que as ameaças não tirem a confiança do cuidado de Deus sobre a sua vida. Qual o primeiro passo? Eu vou continuar quarta-feira esta mensagem. Quarta-feira eu continuo e eu vou falar para você como a gente pode sair da caverna espiritual. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Se você não puder estar aqui na quarta-feira, mas se puder, venha. Mas eu quero orar por você. Eu não sei qual o seu estado hoje, se você está se sentindo numa caverna. Vamos nos colocar de pés e vamos orar. Se você está se sentindo assim, lembre dessa mensagem, lembre de Elias. Deus, Ele pode abençoar você. Se você passou por alguma dificuldade ou está passando, eu não sei qual, mas Deus pode abençoar você. Se você quiser que um pastor daqui ore por você, nesse sentido, se você não puder estar na quarta-feira aqui, vem aqui à frente, eu quero que você venha, se você estiver passando por alguma caverna espiritual, nós queremos orar por você nesta noite. Se não tem, vamos pedir a graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui esta noite orando e pedindo a Tua graça sobre as nossas vidas. Ó Senhor, hoje, esta causa que Elias passou, essa tremenda depressão, esse estado difícil, ele fugiu, se colocou dentro de uma caverna, no fundo do poço, mas o Senhor não tinha esquecido dele. O Senhor foi para resgatá-lo e tirá-lo de lá. E esta noite eu peço, aqui nós temos uma pequena multidão. Tu conheces e Tu sabes os corações aqui, as vidas, como eles têm passado. Como eles têm passado. Eu peço a Tua graça, eu peço o Teu amor, eu peço o Teu cuidado. E que no decorrer desses dias o Senhor esteja tratando, o Senhor esteja falando na vida de cada um, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço que nenhum esteja por muito tempo na caverna, mas que possa sair o mais breve possível, confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Abençoa os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que nós conhecemos, que lembramos durante esse momento que estamos compartilhando aqui, das dificuldades deles, que o Senhor possa assisti-lo e também tirá-lo destas cavernas da vida. Ó Pai, muito obrigado. E nos dê a Tua graça para que na quarta-feira continuemos esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.